Esta casa atrás de mim é a casa de uma das maiores personalidades de Independência, Seu Jardim Augusto Bezerra, Ele foi tabelião, ex-prefeito, vereador, é uma das maiores personalidades. Nós vamos conhecer um pouco da vida desse cidadão de bem, dessa personalidade de Independência. Seu Jardim Augusto tinha um hábito de todas as noites colocar as cadeiras dessa calçada e aí sentava e recebia todo tipo de gente que passava por aí e parava para conversar com ele. Ele tinha esse hábito de todas as noites bater papo aqui na calçada da sua própria residência. Recebia amigos, visitantes, pessoas ilustres, pessoas comum da sociedade. Então, todas as noites, o local do Seu Jardim Augusto era exatamente aqui, nessa calçada de sua residência. Eu estou aqui com o doutor Laureano Bezerra, um dos filhos do Seu Jardim Augusto, e vai nos contar um pouco da história do Seu Jardim Augusto. E é ex-prefeito de Independência, um tabelião e uma das personalidades mais importantes da região de Crateús. Doutor, quem foi o Seu Jardim Augusto? Meu pai não foi diferente, tinha amor demais a essa terra e gostava desse tipo de movimento, de desenvolver principalmente a educação, saúde e cultura. Eram 3 pontos que ele batia e como um visitante que chegou à Independência e terminou até cidadão independenciano durante um longo período da sua vida, tem uma história bem enraizada em Independência, tanto ele como a sua família. Então, o Seu Jardim Augusto Bezerra foi um cidadão que chegou aqui na década de 40, quer dizer, de 1940, fixou-se aqui, fez história, ajudou o desenvolvimento e, ao longo da nossa conversa, você vai ver alguns feitos que ele pôde trazer para cá e gostaria de trazer muito mais. O Seu Jardim Augusto era piauiense, E aí veio para a Independência através de quê? Na realidade, o papai era piauiense, de Oeiras, naquele tempo muito antigo, Piauí muito distante, e o pai dele era comboieiro, e ele fazia parte desse trabalho. Naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis, não existia o automóvel praticamente, e eles transportavam muita coisa agrícola do Ceará para o Piauí e vice-versa, ali por aquela região de Vila Coutinho, na época, hoje Quiterianópolis. Então ele foi depois trabalhar e morar em Tauá, e lá conseguiu estudar um pouco. Aí, em consequência, fez um concurso público aqui em Independência para o cartório, que havia uma vacância. Ele foi classificado, entre 3 candidatos ele foi o primeiro lugar, e trouxe para cá depois. Antes ele morou em Parambu, onde naquela época existia o cargo de subprefeito, que hoje a gente chama vice-prefeito, lá em Parambu, passou o período lá, quer dizer, as tradições dele do Piauí para o Ceará começaram por Tauá e Parambu. E aqui ele, quando passou no concurso, já trouxe 3 filhos, o doutor Edivando, a doutora Selma, a doutora Maria do Carmo, e depois construiu mais 4 aqui, Ana Maria, a doutora Lúcia, a doutora Inês e eu, finalmente. Então fixou aqui, e daqui não queria mais sair, não saiu, como teve a oportunidade até de transferir ou transmutar o cartório dele, mas ele exigiu, ele escolheu a Independência e fixou. Doutor, como o Seu Jardim Augusto Bezerra mencionou? É bem interessante essa história dos idos, anos da década de 40, era diferente como os relacionamentos são hoje, mas aquilo você escolhia, se era bem aceito, a família queria, você depressa realizava os casamentos.
O papai, como eu falei, trabalhou em Parambu e em Itauá. E por lá ele conheceu a mamãe no colégio. Aí os dois muito jovens e começou esse relacionamento. E a coisa progrediu. E a história dele eles mesmos contavam, foi muito interessante. No começo foi através de brincadeiras entre um e outro e tal. O certo é que a mamãe é tauaense, né? Filho do ex-tabelião José Alonso do Nascimento. E o papai trabalhou também no cartório lá e formaram essa amizade, essa convivência e esse laço matrimonial com 7 filhos aqui, hoje todos vivos. O senhor Joaquim Augusto chegou à independência, de imediato já se habituou com esse município? O Ricardo, papai, pela prefeitura de Itauá, ele foi fiscal naquele tempo. Os fiscais andavam no interior dos municípios, que a sede era Itauá, né? E o papai já conhecia pelo menos ali até o Belém, aquela região pertencia a Itauá. Ele fez trabalho para a prefeitura como fiscal de tributos naquele tempo e já conhecia. Depois, quando ele passou, que fez o concurso que veio para cá, o papai, com aquela simplicidade, aquele jeito carismático dele, uma pessoa sempre dada a ajudar ao povo, ele tornou-se logo uma liderança. O papai foi político aqui, logo que chegou, foi uma coisa, a bem-querência do povo, logo ele ajudou e transformou muitas coisas boas aqui para as famílias, sempre ajudou, então se tornou aqui um ente político. Doutor, esse aqui é o corredor da casa e tem um pé de tamarindo centenário, né? Faz parte da vida e da rotina da família. Né? Ricardo, eu tenho para mim que isso aqui deve ser 4 centenários, viu? Porque todo mundo que viveu aí, teve a oportunidade de falar, já conhecia esse tamarindo, e nós não temos idade para acompanhar. Pelo tronco, a gente vê que ele tem muitos anos. Agora,
o papai dizia, isso aqui é que é o velho macho, apesar de uma seca, ele ainda veste um terno novo, porque sempre vê, né? As coisas do papai, né? Veste um terno novo, apesar da seca, e produz tamarindo o ano todo, Ricardo, de qualidade excepcional. Cada tamarindo, viu, dá contar uma história. Não tem tempo ruim para isso. Não, tem não. Nenhum. Agora as raízes dele ultrapassam 40, 50 metros. Tem alguém que às vezes vai construir um ponto por aí. E o papagaio da família também, faz parte da família. É você, né, Lourinha? Bom dia. Bom dia, diga. Isso aqui eram os mimos do papai, da mamãe, e por extensão a Teralda, né? E também acompanha a família. A Lourinha que chegou aqui sem penugem, sem nada, foi crescendo, apesar da prisão, que eu não concordo, mas foi criada assim. E aqui as calopsitas que a Selma conseguiu ainda trazer para patrimônio familiar, viu? Doutor, e esse era o corredor do trabalho do seu Jardim, né? Por aqui era por aqui que ele transitava. E ia lá para o escritório, né? Era ali atrás do cartório. Fazia esse trajeto todos os dias, vinha, voltava. Né? E é o Scooby. É o Snoopy. Snoopy. Né? E é da Geralda, né? Era. Geraldina. E é o xodó da família, juntamente com... Muito mansinho, né? Muito querido. Lembra muito dele? Demais. Isso é uma índole muito boa. Pai muito criativo, muito amoroso, gostava de ficar incentivando a vida em família, assim, com muitas novidades, com as realidades saudáveis daquele tempo que a gente podia viver na nossa infância, para crescermos assim, muito saudável. E foram chegando os outros irmãos, e foram nos juntando, e tinha também, ao lado do papai, como diz a vida, ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E meu pai foi tão beneficiado, tão privilegiado, que além da minha mãe, ele teve a figura forte da minha tia Teralda. Aí a vida foi passando e a gente foi vivendo nesse lar tão abençoado. Porque, acima de tudo, existia uma rocha muito forte que se chamava Deus, que deu início à nossa família através do sacramento do matrimônio. E assim, meu pai foi, minha mãe, sempre aquele casal que se abraçava, que se beijava, que se tratava carinhosamente de nego. Minha mãe chamava meu pai de nego e meu pai chamava minha mãe de nega. O seu Jardim Augusto Bezerra era uma pessoa muito importante dentro do município de Independência. Uma personalidade ilustre.
e ele fez parte da história do município de Independência. Ele sempre teve presente dos eventos históricos, da fundação da SENEC, da Fundação Seu Pires, da inauguração da escola Professora Maria Júlia, da inauguração do Barra Velha e principalmente na inauguração do Jaburu. Inclusive as autoridades, quando vieram para a Independência, em 1984, se reuniram aqui na casa dele para fazer toda a movimentação, a recepção que o seu Joaquim Augusto fez para as autoridades. Então ele fez parte da história do município de Independência. Meu pai era uma pessoa assim maravilhosa, eu nunca vi um homem tão bom. Eu não presenciei na minha vida um homem tão bom quanto meu pai. Família total, dedicação exclusiva ao trabalho, para o bem da família. Doido por essa independência, desde que chegou aqui como tabelião em 1946. Lembro que viemos na boleia de um caminhão de Itauá para a Independência, não era perto não, viu? Aí viemos eu, como filho, né? Eu, a Selma, a Maria do Carmo. Os outros nasceram aqui. Ele também, como ele tinha sido subprefeito em Parambu, Maria do Carmo e Selma nasceram lá em Parambu. Viemos nos estabelecemos aqui na Independência, numa casa ali perto ali de onde hoje é a loja do Aristeiro, por ali. E ele foi começando a vida dele aqui. Lembro quando ele saía a cavalo para fazer trabalho no interior, montado num cavalo, e a gente ficava dando aquele adeuzinho, né? Demorava um pouco, mas ele voltava feliz, satisfeito e continuava a vida familiar. O senhor Joaquim, do dia a dia, era um senhor alegre. Eu nunca encontrei o senhor Joaquim com raiva, sempre estava sorrindo. Ele tinha essa felicidade mesmo, normalmente, essa felicidade no dia a dia, né, com a família, com o trabalho em si. Muito alegre, muito espirituoso. Divertia a gente quando tinha assim qualquer reunião. Enfim, ele era uma pessoa muito dedicada à família, né? E a minha mãe também ajudava muito ele, porque a minha mãe era aquela apaixonada por ele, apaixonada pela família. Os dois trabalharam muito, né? Quem testemunhou a vida deles aqui não foi uma vida fácil, não. Eles trabalharam muito. Meu pai realmente foi progredindo, porque era um homem de uma visão muito ampla, ele enxergava muito longe na frente. Eu me lembro que meu pai, em 1950,
foi a Fortaleza, trouxe um rádio, a bateria, mas como é que o rádio e a bateria ia funcionar se não tivesse uma energia eólica, que é a coisa atual de hoje, né? Então ele enxergava muito longe, até essas coisas. Quer ver uma coisa simples, mas que ele realizou aqui em Independência? Ninguém sabia o que era um pão aqui em Independência se não fosse buscar no Crateús. Pois ele montou uma padariazinha aqui. Pessoal, eu me lembro bem do primeiro dia que saiu o pão queijo de seu Raimundo, daqueles balaios de pão, era só indo e voltando, o povo doido comprando pão. É uma coisa simples, mas uma coisa que naquela época era importante, né? Progresso. Era o progresso chegando na cidade, né? Então, outras coisas ainda estão que ele sempre fez aqui. Ele vendia bicicleta, geladeira a querosene, e nisso eu ajudava muito a ele, né? Eu montava as bicicletas, fazia aquelas coisas. Máquina de costura, eu acho que muitas costureiras ainda tem as máquinas Leonai que ele vendia, revendia lá de Fortaleza, do Pascoal de Castro Alves. Doutor, esta é a mesa da família, né? Quantas reuniões, quantos bate-papos, quantas conversas aconteceram aqui nessa mesa? Dá para perceber que é uma mesa bem grande e bem acolhedora. E aqui já tem mais 2 cadeiras grandes dessa, mas aqui foi ambiente para muitas comelanças, né? O papai adorava comida, dar comida a quem chegasse, quem viesse. E eu gostava de comer também, a mamãe fazia a mesma coisa. E aqui nós também tratamos de muitas reuniões, ele mesmo tratou de vários assuntos, recebeu muitas pessoas, acolhia na sua mesa, a mamãe também. Então nós temos muitas recordações desse ambiente, porque ficava no dormitório dele, vizinho, então o papai sentou-se demais aqui à mesa com a gente. Era sempre uma figura exponencial. Esse é o deito sentado. Era que a cabeceira da mesa, embora ele dissesse que não gostava de cabeceira. Mas por exigência, né, da hierarquia, ele dizia que o lugar bom da mesa não era a cabeceira, que ficava longe de tudo, era quem pagava a conta, ele brincando. Mas sentava com muita simplicidade, muito desenvolto para a gente. Então a gente foi que, assim, a nossa infância foi muito saudável. Claro que teve momentos assim fortes de precisar. Sim, uma coisa que teve muito aqui em casa foi limites. Limites, aqui tinha uma senhorinha chamada palmatória, nunca faltou a palmatória aqui em casa. Porque na hora das desobediências, na hora das punições, o meu pai usava, era essa palmatória. E também eu usava muito de castigos também. Mas nem por isso nós ficamos crianças e adultos agressivos, sabe? Revoltados. A nossa casa tinha esse clima saudável. Tudo isso eu acredito porque pela força da fé que a gente tinha em Deus e a ajuda de nossa padroeira Senhora Santana. Na nossa casa existiam os quadros com entronização do coração de Jesus e do coração de Maria. São, assim, imagens muito fortes, principalmente na minha imaginação. E existia também a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Minha mãe era muito devota e deu o nome à minha primeira irmã, né? Se chama Maria do Carmo. Quer dizer, eu acho que é uma família que tem como base a fé em Deus, a vivência dos mandamentos, procurando a gente no dia a dia viver aqueles ensinamentos que fomos recebidos. Primeira catequista foi nossa mãe, depois aqui as catequistas de Independência era a dona de Lourdes, a dona Mocinha e a dona Aninha. Verdade, né? Um escrivão, tabelião, inteligente. Meu pai era muito inteligente. Ele planejava aquelas coisas assim e acontecia tudo como ele planejava. Então ele era mesmo muito organizado, registrava a administração dele.
Mas meu pai fez questão de formar toda a família. Todos nós temos diploma universitário, com grandes dificuldades, porque não é fácil você pegar uma família, transportar para, já nos últimos anos que a gente estudava, lá em Fortaleza, né, manter uma casa, manter o distanciamento. Tudo isso era difícil, independência não era. A gente para ir para Fortaleza tinha que sair daqui de madrugada para pegar um trem em Crateús. Saímos chorando, mas depois que atravessar o Adão ali, o couro comia, viu? Todo mundo se distraindo. E outra, ele era tão importante a situação de Jacques Augusto quanto a educação, que ele botou a mulher dele para se formar e fez a grande festa de formatura no dia da formatura da Dona Carlota. Ela foi ser professora. Qual o maior legado do seu Joaquim Augusto para a educação? Ter tido a visão, como ele é um homem de visão, de criar o ginásio, que era da 5ª à 8ª série, criar o ensino médio e apoiar as faculdades que vinham para cá, como a UVA, entendeu? Então, o maior legado que, para mim, que sou educadora, é do seu Joaquim Augusto. Qual é a melhor memória que o senhor tem do seu Joaquim? Rapaz, a melhor memória que eu tenho do meu pai, pode ser do dia que ele me convenceu aí para Salvador, né? Então isso foi muito forte na minha vida, o convencimento que ele me fez de ir para Salvador. Isso para o ano? 1964. Ele era prefeito, eu ajudava. Tinha quantos anos, né? Eu? 22 anos. E se o senhor tivesse que definir o seu Joaquim, como é que o senhor definiria? Politicamente, um homem de visão, né? Que você, acho que até deu esse título a ele no trabalho que fizeram aí com a ONG. E familiarmente, uma pessoa espetacular, um pai presente em tudo, muito cuidadoso com a família, com o comportamento familiar também, ele tinha essa preocupação muito grande. E é uma pessoa que realmente nos deixou muita saudade, né? Nós temos um grande carinho por ele, pela dona Geraldina também, que é a minha mãe, nem se fala, né? Nem se fala assim, a Geraldina foi outra pessoa assim, importante aqui na nossa família, que era aquela irmã dele que era o braço dele para qualquer trabalho. E é óbvio, evidentemente, e deixa boas memórias para todos nós, né? Como é que o senhor definiria em uma palavra o seu Joaquim? Rapaz, uma palavra é muito pouco para meu pai. Posso botar duas? Pode. Um homem bom. Um homem de visão. Um homem de visão. Primeiro bom, depois de visão, né? Nós fomos crescendo nesse ambiente assim, de tanto carinho, de tanto amor, de tanto respeito sobre tudo, que nós sabemos que o respeito é a base de qualquer relacionamento. E meu pai, minha mãe, minha tia Teralda, sempre no dia a dia procuraram imprimir em nossas digitais esse sentimento de respeito, de amor filial, sabe? E da união entre os irmãos. E a gente agradece, sobretudo, primeiramente a Deus, por nos ter dado isso tudo, por sermos filhos de Joaquim Augusto Bezerra e Carlota Lúcio Bezerra, e ao lado filhos do coração da Geraldina Bezerra. Esses 3 pessoas humanas que servem de exemplo a todos nós que estamos aqui vivendo a nossa vida e podendo a toda hora dar o nosso testemunho do que os 3 significaram para nós como família e para nós como cidadãos e como conterrâneos de independência
não só da cidade, mas de todo o município. Porque onde Joaquim Augusto Bezerra passou, deixou plantado, deixou carimbado o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, o seu carisma e a sua personalidade e o seu modo de homem de bem e homem amado por Deus, porque Deus sempre foi a grande rocha dessa família. E também a proteção de Senhora Santana e de Nossa Senhora do Rosário, que era padroeira que é a padroeira de Itauá, e que ele, assim, com a devoção de Nossa Senhora, nos ensinou a oração que era para a gente rezar todos os dias. Bem que a gente não rezava, mas todos nós sabemos e sempre que temos oportunidade, rezamos e divulgamos, que diz assim: eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa falando, escutando o que a outra santa dizia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Senhora Santana, por tudo que estamos vivendo. Vivemos e hoje continuamos seguindo impregnados por essas virtudes, por essa vida exemplar de meu pai, minha mãe e minha tia Teralda.